Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 9 até o versículo 18, 9 ao 18, é um parágrafo. Na verdade, são dois parágrafos. Não, só um parágrafo mesmo, que de acordo com a atualizada, só um parágrafo. Quem encontrou 2 Timóteo 4, versículo 9, pode dizer amém. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10. Podem ler, os irmãos podem ler. Porque Demas Crescente foi para Tito somente, versículo 11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e faz o quê? Traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Agora, olha que recomendação extraordinária. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Agora ele vai tratar da sua prisão. Paulo, escute, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Versículo 17. Olha aqui o seu consolo. Mas o Senhor... O que aconteceu? Vamos ler todos juntos o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. A corrigida diz toda obra má, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em resumo, ou se tentarmos resumir esse texto, ele nos ensina a importância do companheirismo no ministério. Ele também nos ensina que um grande homem como Paulo sentiu uma enorme solidão, especialmente porque estava preso em Roma. E olha o que ele expressa aqui: procura vir ter comigo depressa. Ele está falando com seu filho na fé, Timóteo. Porque Demas, que tinha sido um obreiro, um auxiliar, um ajudador, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, uma outra região. Tito para Dalmácia. Esses dois últimos aqui
não abandonaram o apóstolo no sentido de desprezo, mas foram para atender a obra. É uma outra realidade. A realidade de Demas é diferente de Crescente e diferente de Tito. Crescente e Tito foram atender às demandas, às necessidades da obra. Agora, o Demas, há quem acredite que ele foi se desviar mesmo. Não foi só enfraquecer no sentido de ter um desânimo ministerial. Pois Paulo diz que ele amou o presente século. Quando diz que ele amou o presente século, ele tirou o seu coração do amor a Deus, do amor à obra, do amor ao ministério, e passou a amar simplesmente o século, o mundo. E a Bíblia diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, muito provavelmente, esse obreiro fracassou. Esse obreiro por nome Demas. Aqui a igreja tem que entender uma coisa. Aqui é uma lição para mim e para você. Líderes também fracassam. Líderes também falham. Líderes também estão sujeitos a uma queda, a um deslize. E este homem que havia ajudado na obra, amou o presente século e abandonou o apóstolo, abandonou o trabalho, abandonou o ministério. Quando lemos o versículo 11, temos outra lição. Somente Lucas está comigo. Quem era Lucas? Era um historiador, era um teólogo da igreja primitiva, era um companheiro de viagens missionárias do apóstolo Paulo, era também médico. A Bíblia o denomina de médico amado. Ele era muito querido dos irmãos, deve ter ajudado muita gente. E agora tem uma recomendação que Paulo está fazendo. De fato não é nenhuma recomendação, é uma solicitação. Ele diz: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse rapaz que ele está dizendo agora que é útil para o ministério, um dia foi um problema no ministério. Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Marcos sentiu a falta, talvez, do aconchego de seu lar, das coisas boas de casa, e voltou da estrada, voltou talvez na metade do caminho. E quando Paulo empreendeu ou quis empreender a segunda viagem missionária, Barnabé deu um conselho: vamos levar o rapaz aí também, o Marcos. Aí Paulo diz: por mim ele não vai, não dá, nos abandonou, não dá. Ele não entendeu ainda o que é ministério, ele está muito verde, ele está muito imaturo, alguma coisa assim. Ele deve ter usado lá os seus argumentos. Isso está lá em Atos capítulo 16. Inclusive houve até uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa desse rapaz chamado João Marcos, que era filho de uma senhora chamada Maria, uma mulher muito influente na cidade de Jerusalém. Inclusive, agora nessa viagem que fizemos a Israel, incluindo Jerusalém, nós fomos na casa da irmã Maria, a casa do Marcos, que serviu de cenáculo, onde os crentes ficaram orando até receber o poder do alto. Nós estivemos lá nessa casa, que ainda hoje é preservada. E o João Marcos aqui é exatamente o filho de Maria, lá de Jerusalém. Esse Marcos, que no princípio deu um problema, no princípio apresentou dificuldades, no princípio apresentou desânimo. O que a gente aprende com isso aqui? É que
uma falha de um obreiro, de uma pessoa, de um líder iniciante, não é motivo para se descartar totalmente, completamente, na obra da evangelização, na obra do discipulado, na obra do ministério. Pois João Marcos apresentou dificuldades. Paulo duvidou do seu chamado lá no início, mas Barnabé cuidou dele. E agora, já no final do ministério de Paulo, há um reconhecimento: traz o João Marcos, porque ele me é útil. Aliás, não diz só útil, diz que ele me é muito útil. Muito útil. O rapaz mudou, não mudou, irmãos? Mudou. Paulo mudou de pensamento, mudou de atitude, mas o Marcos também mudou. O Marcos também mudou. E o que é que nós temos de lembrança do Marcos? O segundo evangelho que está aí no Novo Testamento foi escrito por Marcos. É esse mesmo Marcos. Agora Paulo está dizendo: ele me é útil, ele me é muito útil para o ministério. Muito bem. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, atender certamente a demanda da igreja, as necessidades. Perceba que no Novo Testamento todo há essa movimentação de obreiros para poder atender a necessidade da obra. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Alguém diz que essa capa certamente seria muito útil para Paulo, que iria ainda enfrentar, ou estava na época do inverno, na grande Roma daquela época, como sempre, muito fria, e o inverno ainda com mais dificuldade. Certamente essa capa seria de grande utilidade para quem estava em uma prisão. E lembrando que a prisão daquele tempo não era como hoje. As prisões daquele tempo eram pequenas covas, cavernas cavadas em pedras, em rochas, e insalubres. Muito difícil era a situação de uma pessoa presa no primeiro século, como é o caso do apóstolo Paulo. Ele diz: quando vieres, traz a capa. Mas no mesmo versículo ele diz: não esquece os livros. Ele era um homem de muitos livros, mas havia uma especialidade. Ele diz: especialmente os pergaminhos. Aqui há uma referência. Quando ele diz os pergaminhos, muito provavelmente ele está se referindo a Tanakh. Ele está se referindo à Torá, está se referindo aos profetas, está se referindo aos escritos, onde está incluso os salmos, as 3 classificações dos livros do Antigo Testamento. A Bíblia usada por Jesus e a Bíblia usada pelo apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. Não estava ainda formado o Novo Testamento. E ele diz: não esqueça de trazer os livros, mas especialmente os pergaminhos. Paulo era um estudante, um exímio leitor da Bíblia, leitor da Torá, leitor dos livros proféticos e dos escritos onde estavam incluídos os salmos. Isso quer dizer que, mesmo estando em uma prisão, ele não deixou de meditar na palavra de Deus. Ele não deixou de se alimentar com a palavra de Deus. Agora ele se refere a um cidadão por nome Alexandre, que tinha a profissão de latoeiro, que na verdade era um ferreiro, né? A Bíblia corrigida e atualizada usa esse termo,
mas ele fazia algumas peças utilizando ferro, e outros colocam o termo artesão. Esse cidadão causou problemas ao ministério do apóstolo Paulo, mas Paulo não vai discutir com ele, só diz que ele estava entregando nas mãos do Senhor, porque o Senhor é quem sabe julgar todas as coisas. No versículo 15, ele recomenda a Timóteo que o evitasse, para que não tivesse problemas futuros. E agora ele fala da sua situação pessoal. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, isto é, não apareceram testemunhas oculares. Não é que ele não tivesse ninguém a seu favor, ele tinha sim pessoas a seu favor, porém não chegaram a tempo em Roma para servirem de testemunhas no julgamento. Não apareceram testemunhas de defesa. Ele está dizendo que, apesar disso, apesar de ter se sentido abandonado, mas ele não julgava essas pessoas. Ele diz que isto não lhe seja posto em conta. E no versículo 17, ele fala da sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Quem nos assiste em todos os momentos da vida é o Senhor, o Todo-Poderoso. Quem pode nos revestir de forças é o Senhor. E diz mais o apóstolo: para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Ele não queria parar de pregar, ele não queria parar de ensinar, ele não queria parar de escrever suas cartas, de anunciar o Evangelho. Ele diz: para que a pregação fosse por meu intermédio cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. O medo do apóstolo Paulo, o temor do apóstolo Paulo, não era com relação aos processos que haveriam de ser julgados, se ele seria condenado ou não. Ele queria ter certeza que o Deus eterno o livraria de toda obra maligna. E o que ele queria ter certeza é de que chegaria salvo no reino celestial. Ele queria saber da sua comunhão com Deus. Ele queria saber de que o Senhor realmente estivesse com ele. E ele expressa aqui esta convicção e encerra dizendo a ele, ao Senhor, aquele que o revestiu de forças, aquele que o assistiu na prisão, aquele que lhe deu coragem, aquele que lhe deu ânimo. Como é que pode uma pessoa estando presa numa cela insalubre, mas mesmo assim ele escreve cartas, ele ora por pessoas, ele recebe visitas, ele anima as pessoas para servirem ao Deus Todo-Poderoso, e ainda dá o seu testemunho: o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças. É Deus que pode fazer isso. Na verdade, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E é por isso que ele encerra o versículo 18 dizendo: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Deus eterno nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele dê a esta igreja, que Ele dê a todos nós, a todos os obreiros, a todos os membros e congregados, esta convicção. Em resumo, o que aprendemos desse parágrafo, desse pequeno texto, dessa escritura
desse trecho escriturístico, escrito pelo apóstolo Paulo. Ele já está no final da carreira, ele já sabe que estava próximo ao seu final, mas ele tinha uma certeza: ele queria chegar salvo, seguro no reino celestial. Ele queria ter certeza que as pessoas tivessem ouvido o Evangelho, porque aqueles que ouviram tinham possibilidade de crer, e aquele que acreditasse seria salvo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esta mesma disposição, esta mesma coragem, para a glória e o louvor do seu santo nome. Amém.